Olá, meu nome é Ian, eu sou cirurgião dentista aqui em Arapiraca, eu sou fundador da Mendonça de Assis Odontologia. E conforme lá a votação no Instagram, muitos colegas preferiram um vídeo mostrando como é que a gente apresenta um plano de tratamento para cirurgia hoje aqui na clínica, tá? Então a intenção da apresentação de um projeto é que, primeiro, vocês parem para analisar o caso de cada paciente. É muito importante isso, não falar valor, não falar como vai ser feito, sempre de exames complementares. Tá? Então, assim, a gente fez várias mudanças aqui na clínica hoje, na nossa sede aqui em Arapiraca. Por exemplo, nossa farda hoje não é mais branca, é toda preta, todo mundo com uniforme preto. Tá? E isso deixa o paciente mais calmo realmente. Hoje a gente tem uma sala que a gente faz a consulta inicial, afastado do consultório. O consultório hoje ficou para procedimentos clínicos. A gente tem um estúdio hoje que a gente faz as fotos do paciente e tudo isso ajuda ao paciente a ficar mais tranquilo, mais confiante para decidir tratar com a gente, fazer uma cirurgia aqui na clínica. Tá? Mas eu acho que a maior mudança, isso tudo é muito bom, agrega muito valor ao procedimento, o paciente se sente muito cuidado. Mas eu acho que o grande diferencial hoje é a apresentação do plano de tratamento. A gente chama de projeto aqui na clínica, tá? Então foi o que eu fiz uma grande mudança quando ainda era um consultório pequeno. Era eu e a minha funcionária. Vocês podem estar pensando, Ian, mas hoje você tem essa estrutura aí que facilita demais. Realmente facilita. Mas eu acho que o diferencial é o nosso protocolo de consulta inicial, porque nela a gente consegue fazer um check-up da saúde bucal do paciente e consegue ter um diagnóstico preciso, porque a gente parou um pouquinho para cuidar, para olhar o caso dele, para estudar o caso dele. E muitas vezes, não são poucas, que a gente discute entre os profissionais da clínica o melhor tratamento para esse paciente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mudar a nossa consulta inicial. A nossa consulta inicial hoje, ela tem uma duração em média de 2 horas e ela é dividida em 2 momentos. No primeiro momento, a gente vai fazer uma entrevista do paciente, né? A gente vai conhecer o paciente, vai fazer a anamnese dele, preencher quais são as queixas, a história médica dele, os hábitos, enfim. E de mão da anamnese preenchida, a gente vai para o estúdio, faz algumas fotos de rosto, intraoral, e depois, por último, é que a gente vai no consultório fazer um exame clínico in loco, né? Vendo o paciente na cadeira do dentista. E daí a gente solicita algumas radiografias e alguns exames complementares, para que o paciente, dependendo de cada caso vai exigir exames diferentes. E para uma cirurgia, principalmente, tá? Em muitos casos, até para siso, a gente solicita, já teve casos assim, a gente solicitar panorâmica e o paciente está muito próximo lá do canal mandibular e o paciente pedir, e a gente solicitava o paciente fazer uma tomografia ainda em época de planejamento, tá? Então isso dá muita segurança, tanto para a gente que vai executar o procedimento, quanto para o paciente. E aí o paciente vai para casa com essas solicitações, faz os exames que a gente solicita e eles mandam para a gente digitalmente, tá? Chega no e-mail da clínica, e aí é que é a parte legal desse protocolo, é que a gente vai poder parar para estudar o caso do paciente, estudar o perfil do paciente, quem é o paciente, quais são os medos que ele tem numa cirurgia ou num procedimento odontológico. E a gente discute entre a gente. Hoje, em full time aqui na clínica, a gente tem 6 profissionais, tá? E a gente tem mais 7 especialistas que vêm prestar o serviço aqui e me ajudam a cuidar dos pacientes. E aí a gente monta uma apresentação no PowerPoint mesmo para ele, dizendo, o seu caso é assim, é o que eu vou mostrar daqui a pouco. E eu acho que essa é a melhor forma para você passar confiança para o paciente e ele valorizar o procedimento também, porque ele vai ver a importância, vai ver que você parou para ver o caso dele, tá? E então é uma situação ganha-ganha. O paciente vai se sentir mais confiante e você vai ter o seu procedimento valorizado, tá?
Então, essa é a coisa mais importante que eu acho. A estrutura é muito boa, mas se vocês não tiverem, a estrutura depende de dinheiro. Eu vou ter que investir dinheiro para fazer isso. E dinheiro e espaço, às vezes, nem todo mundo tem, tá? A gente tomou uma decisão em 2018, comecinho de 2018, que ia mudar do consultório que a gente estava, que era eu e a minha auxiliar, para construir essa clínica. E não foi fácil, né? Nem todo mundo encara a reforma. A minha esposa Michelle, que tomou a frente de tudo, a mulher é guerreira demais. E a gente entrou com um aporte financeiro, mas nem todo mundo tem. Mas eu já falo para vocês, ó, vocês conseguem fazer essa mudança no jeito de vocês atenderem, tá? Sem gastar nada, tá? Então, consulta inicial, essa primeira etapa, e na segunda etapa vocês vão marcar com o paciente quando tiver tudo pronto. Normalmente a gente pede de 5 até 10 dias para poder planejar esse caso do paciente, e é o que eu vou mostrar para vocês agora, é o planejamento que a gente faz na clínica, tá? Então esse daqui, ó, a gente monta uma apresentação no PowerPoint mesmo. O que a gente coloca? Projeto, nome do paciente. Cada um vai ter o seu jeito de apresentar. Quem fez essa aqui foi o Dr. Gabriel, que tem muito jeito com essa parte de arte, essa parte de informática, tá? Então ele deu uma repaginada, que a minha realmente era muito feia, tá? Mas mais que o design, mais que tudo, é o que você vai colocar dentro. É o cuidado que você vai ter com o paciente, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como eu apresento uma cirurgia dessa. Nesse caso aqui, é a extração dos sisos, dos dentqueiros, aos nossos pacientes hoje aqui na Mendonça e Assis Odontologia, tá bom? Então a gente coloca o nome do paciente e eu vou falar exatamente como eu falo com o paciente, tá? Então o paciente vai estar na minha frente e eu falo, essa moça ou esse rapaz procurou a gente porque estava com a queixa de dor próxima do siso, a gengiva estava inflamando muito, estava doendo, então é um quadro de pericoronarite que a gente chama, que é essa inflamação do capuz pericoronário, mas agora que não está em crise, eu tenho uma preocupação maior, tá? Se tivesse em crise, a gente já ia direto para o siso, porque é um quadro de inflamação muito grande. Mas tem uma situação nessa paciente que me preocupa muito. Isso eu estou falando lá para o paciente exatamente desse jeito. Que é essa situação daqui, ó. A gente tem muito tártaro, muita inflamação na gengiva. Então você imagina que a gente vai limpar a sala, a gente vai limpar o equipo, eu vou esterilizar os meus instrumentais, eu vou lavar minha mão, eu vou botar um campo cirúrgico em cima do paciente, tentando obter um ambiente mais limpo possível para executar o procedimento cirúrgico, mas a boca está assim. Então, o ideal é que a gente limpe isso daqui, tá? Tire, remova o tártaro, faça uma profilaxia bem feita. E hoje na clínica a gente faz isso em 2 consultas, tá? Na primeira consulta o paciente vai trazer a escova, vai trazer o seu fio dental, a gente vai tirar todo esse tártaro, todo esse biofilme, e a gente vai sentar do seu lado e vai ver você higienizando. E aí a gente vai pegar na sua mão para lhe ensinar como é que faz. Então você vai para casa com a tarefinha de casa, 7 dias, tá? E com 7 dias você volta. Quase sempre tem mais alguma coisa para a gente fazer, tem mais algum detalhe que você deixou passar, mas a maioria dos pacientes, esse quadro já não vai existir mais. Tá? Então, a gente sempre faz em 2 consultas. Na terceira consulta, eu já vou cobrar de novo. Então você só tem 2 chances. E aí nessa hora a mãe bate no filho, porque o filho não quer escovar o dente. Mas enfim, é o que funciona hoje pra gente, tá? Então, cuidando dessa parte, para o siso, a gente sempre solicita um exame radiográfico, tá? É uma das cirurgias mais complexas que a gente consegue fazer no ambulatório, na clínica, tá? Então, por que a gente solicita uma tomografia? Se vocês prestarem atenção, se você prestar atenção aqui nessa região, a gente consegue ver o canal mandibular. Essa partezinha branca. Eu vou trocar um pouco o brilho da tela para vocês conseguirem perceber ele mais fácil. Então, esse canal mandibular é por onde passa todo o aporte sanguíneo e vascular dessa região, e é por onde passa também a inervação.
Então, se a gente não sabe exatamente, então você imagine se é um caso como esse, a gente vai precisar cortar esse dente, ele não vai sair inteiro, tá? E a gente passar uma broca nessa região aqui, a gente corta toda essa inervação aqui do paciente, então o paciente vai ficar sem sentir metade do rosto. Por isso que é importante antes uma imagem, uma tomada radiográfica, tá bom? E o planejamento para esse caso que a gente fez é remoção dos quatro elementos. Tá? A gente sempre vai, na maioria das vezes, a gente consegue fazer os 4 de uma vez. Tá? Eu gosto muito desse protocolo de fazer os 4 de uma vez, porque o paciente só vai passar por um pós-operatório, só vai tomar remédio uma vez, de repente só vai se afastar das atividades de trabalho uma vez também. E tem paciente que chega para mim e fala: mas a minha avó falou que eu vou morrer se eu tirar os 4. E quer fazer um agora, um com 7 dias, outro com 14, outro com 21. Então passa um mês tomando antibiótico, anti-inflamatório e um mês de pós-operatório. Tá? Eu não acho muito legal isso. Tá bom? Mas quando a gente faz, a única contraindicação para a gente não fazer os 4 é o paciente não conseguir ficar de boca aberta. Tá bom? Eu faço sempre um lado e aí pergunto ao paciente: e aí, como é que você está? Vamos pro outro: aí eu não, estou cansado, a boca não está... não, tô bem. Então vamos lá, a gente faz os 4 de uma vez, tá bom? E nesse caso específico, a gente tem 2 dentes semi-erupcionados, né? Que inflamam essa região. Você estava me reclamando que doía a gengiva, que incomoda, que vai incha, que dói. Tá? Então, os 2 inferiores e os 2 superiores também. Quando a gente tem um problema que a gente tem com dentes inclusos impactados, é formação de cisto na região do incluso impactado. Então, isso foi um caso que a gente cuidou na clínica, que a gente precisou fazer marsupialização, coloca dreno, espera essa lesão diminuir para depois conseguir fazer essa extração. Tá? Então, é um caso muito mais complicado, de grande perda óssea. Esse dente aqui precisou fazer canal por causa de um dente incluso. Então não é legal a gente deixar nada incluso no corpo. Um dente que era para ter saído, o ideal é que se tire. Tá? Um problema que a gente tem hoje para a cirurgia é que o paciente não acorda hoje pensando assim: meu Deus, que delícia, hoje eu vou fazer uma cirurgia. Tá? Então todo mundo já fica receoso, todo mundo já fica com medo, ansioso. Por isso que a gente usa a mesma sedação que a gente usa para fazer uma endoscopia. Tá? Então o paciente vai vir, tem que vir acompanhado nesse dia, e a gente faz um comprimido oral, sublingual, que vai deixar o paciente muito mais tranquilo. Tá? O comprimido que a gente usa é o midazolam. A maioria dos pacientes dormem na hora do procedimento. E quando o paciente está mais tranquilo, a gente consegue diminuir o nível de adrenalina no sangue do paciente. O paciente, a pressão arterial fica mais controlada, ele vai sangrar menos, consequentemente a cicatrização é melhor, tem menor risco de infecção. Tá? Então é mais ou menos assim: a gente tem uma ferida aberta, que a gente vai tirar um dente, né? Esse dente vai ser preenchido por um tecido de granulação, que é sangue coagulado, e depois vai se formar a cicatriz. Se o paciente faz muito esforço, se o paciente está muito nervoso, tudo isso dificulta a cicatrização. Por isso que eu faço questão de usar. E além de que a maioria dos pacientes que a gente faz sedação, quando a gente finaliza, a maioria eu estou costurando, dando ponto, e o paciente faz: cadê? Não vai tirar não? Rapaz, fica quietinho que eu já terminei, vá tomar um sorvete ali fora. Então fica muito confortável, porque o paciente passa pela cirurgia e esquece o que aconteceu no procedimento. O próprio remédio tem esse efeito de amnésia. Tá? Outra coisa que preocupava, que eu tinha muito problema, era o inchaço, era a dor, era o desconforto pós-cirurgia. Então hoje a gente usa um protocolo que a gente chama de protocolo PRF, no qual a gente tira um pouquinho de sangue do paciente, faz uma centrifugação desse sangue e a gente obtém um biomaterial que a gente usa em praticamente todas as cirurgias hoje na clínica. A gente tira um pouco do sangue do paciente, colhe mesmo aqui, mesmo na clínica, tá? A gente tem uma centrífuga que a gente faz esse processo, e aqui a gente já vê o coágulo e já vê o biomaterial. E aqui a gente colhendo, tá? E esse biomaterial, ele acelera muito a cicatrização e dá um conforto pós-operatório ao paciente.
tá? Então a gente usa em praticamente todas as cirurgias. Um caso parecido com o seu, ó, a gente tirou um siso, a gente faz primeiro a membrana, tá? Depois a gente tira o dente, faz a cirurgia propriamente dita e depois coloca a membrana dentro. Então, com esse procedimento, a gente dá um pulo cicatricial muito grande. O corpo normalmente vai fazer essa matriz de fibrina, só que ele demora para fazer. E a gente, adiantando esse processo, a gente dá um pulo cicatricial. Tá? Então, se inchar muito, incha menos. Se ia sangrar muito, já sangra muito menos. Tá? Desconforto diminui também. E quando a gente... o nosso processo hoje é sedação, a gente tem uma cama de massagem dentro da clínica, uma sala de massagem dentro da clínica, que atua a nossa fisioterapeuta. Ela faz uma drenagem linfática dessa região e faz uma massagem relaxante. E é mais ou menos o tempo da sedação pegar. Então, a maioria dos pacientes lá na cama da massagem, na sala da massagem, já dá uma babadinha, já dorme, tá? Mas fica muito confortável. E diminui também os efeitos pós-operatórios, você fazer a drenagem, fazer a massagem. Além do que, você vai entrar muito mais tranquilo no procedimento cirúrgico, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz que a gente mostra ao paciente, tá? É uma apresentação feita no próprio PowerPoint, mesmo sem muito floreio, sem muito arrudeio, mas para mostrar ao paciente que a gente parou para analisar um pouco o caso dele, tá? E eu acho que é isso que faz diferença, é isso que faz gerar autoridade e é isso que valoriza o seu procedimento na hora que você está apresentando o paciente. Porque você imagina se o paciente já chegasse para mim, doutor, quanto é para tirar um siso? Eu chegasse, é R$100. Ah, meu Deus, R$100 é caro, sempre vai ter, tá? E depois que a gente para estudar o caso do paciente, ele sente que a gente não está de brincadeira, que a gente está cuidando dele de verdade, tá? E esse é o melhor passo, é o melhor jeito que eu conheço de obter valorização do seu procedimento, de fazer um procedimento legal e o paciente gostar e sentir você valorizado, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero pedir para vocês, comentem o que vocês não gostaram, o que gostaram, o que, é que a gente pode melhorar, que eu vou gravar uma sequência de vídeo para vocês, tá? E eu fico aguardando vocês. Espero que vocês consigam fazer isso na clínica de vocês, no consultório de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tudo de bom.